Quanto a mim, assombrado com as dificuldades que se multiplicam e convencido da impossibilidade quase demonstrada de que as línguas tenham podido nascer e se estabelecer por meios puramente humanos, deixo a quem quiser empreendê-la a discussão desse difícil problema. Qual foi o mais necessário? A sociedade já composta para a instituição das línguas ou as línguas já inventadas para o estabelecimento da sociedade? Quaisquer que sejam essas origens, vê-se pelo menos o pouco cuidado que a natureza teve para aproximar os homens por necessidades mútuas e para lhes facilitar o uso da palavra. Além disso, quão pouco ela fez para preparar sua sociabilidade, e quão pouco pôs de seu em tudo que os homens fizeram para estabelecer essas ligações. Com efeito, é impossível imaginar por que, nesse estado primitivo, um homem teria mais necessidade de outro homem do que um macaco ou um lobo de seu semelhante. Ou, supondo essa necessidade, que motivo poderia levar o outro a suscitá-la? Ou, nesse último caso, de que modo poderiam aceitar entre eles as condições? Sei que nos repetem sem cessar que nada foi tão miserável como o homem nesse estado. E se é verdade, como creio haver provado, que só depois de muitos séculos ele pôde ter tido o desejo e a ocasião de sair dele, isso seria um processo a mover contra a natureza, e não contra aquele que ela assim tivesse constituído. Mas, se entendo bem o termo miserável, trata-se de uma palavra que não tem nenhum sentido, ou que significa apenas uma provação dolorosa, o sofrimento do corpo ou da alma. Ora, só desejaria que me explicassem qual pode ser o gênero de miséria de um ser livre, cujo coração está em paz e o corpo em saúde. Pergunto qual, a vida civil ou a natural, está mais sujeita a tornar-se insuportável para os que a gozam. Em torno de nós, vemos quase somente pessoas que se lastimam de sua existência, e muitas até que se privam dela. E a união das leis divina e humana mal basta para deter essa desordem. Pergunto se alguma vez se ouviu dizer que um homem das selvas em liberdade tenha somente pensado em se lastimar da vida e em se suicidar. Que se julgue, pois, com menos orgulho, de que lado está a verdadeira miséria. Nada, ao contrário, tem sido mais miserável que o homem selvagem deslumbrado pelas luzes, atormentado pelas paixões, raciocinando sobre um estado diferente do seu. Foi por uma providência muito sábia que as faculdades que ele tinha em potencial só deviam desenvolver-se nas ocasiões em que podia exercê-las, a fim de que não lhe fossem nem supérfluas e pesadas antes do tempo, nem tardias e inúteis às suas necessidades. Tinha no simples instinto tudo de que necessitava para viver em estado natural, e não tem numa mente instruída senão o que lhe é necessário para viver em sociedade. Parece de início que os homens nesse estado, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral nem de deveres conhecidos, não podiam ser bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes, a menos que, tomando essas palavras num sentido concreto, se denominem vícios, no indivíduo, as qualidades que podem prejudicar sua própria conservação, e virtudes, aquelas que podem contribuir para essa conservação. Nesse caso, dever-se-ia denominar mais virtuoso aquele que menos resistisse aos simples impulsos da natureza. Sem nos afastarmos, porém, do sentido comum, vem a propósito suspender o juízo que poderíamos fazer de tal situação e desconfiar de nossos preconceitos até que, balança na mão, tenhamos examinado se há mais virtudes do que vícios entre os homens civilizados, ou se suas virtudes são mais vantajosas que seus vícios têm de funesto, ou se o progresso de seus conhecimentos é uma compensação suficiente dos males que se causam mutuamente, à medida que se instruem sobre o bem que deveriam fazer uns aos outros, ou ainda, se não estariam, afinal de contas, numa situação mais feliz por não terem nem mal que temer, nem bem que esperar de ninguém. Em termos, em situação mais feliz que estar submetidos a uma dependência universal e obrigados a tudo receber daqueles que não se obrigam a lhes dar coisa alguma. Não vamos principalmente concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau, que seja vicioso porque não conhece a virtude, que recuse sempre a seus semelhantes serviços que não acredita serem de seu dever, ou que, em virtude do direito que se atribui com razão às coisas de que tem necessidade, imagine loucamente ser o único proprietário de todo o universo. Hobbes viu
muito bem o defeito de todas as definições modernas do direito natural, mas as consequências que tira da sua mostram que a toma num sentido que não é menos falso. Raciocinando sobre os princípios que estabelece, esse autor deveria dizer que, sendo o estado natural aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial aos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais apropriado à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Mas ele diz precisamente o contrário, por ter incluído fora do propósito, no cuidado da conservação do homem primitivo, a necessidade de satisfazer uma multidão de paixões que são obra da sociedade e que tornaram necessárias as leis.